E aí, vamos lá, pessoal, fazer uma análise do tema, a defesa dos ideais republicanos e da democracia como garantia da cidadania, né? Então, esses dois primeiros tópicos, defesa dos ideais republicanos e a defesa da democracia, eles vão servir aqui nesse texto como garantia da cidadania. Então, esse é o tema. Relativo a esse tema, nós temos três tópicos a serem abordados. Então, o examinador já pensa, já pede para você previamente. Então, você não é livre para escolher sobre o que você vai trabalhar, né? Com o que você vai trabalhar. O examinador já escolhe previamente, deixa específico isso que você vai tratar. Então, nós temos três tópicos a serem abordados relativos a esse tema: democracia e direitos humanos, respeito à diversidade e o papel da escola na promoção da justiça social. Beleza? Então vamos lá? Nós temos aqui uma redação bem interessante, como nós vamos analisar, relativa a esse tema. Essa redação ela traz um parágrafo de introdução, nós temos 3 parágrafos de desenvolvimento e um último parágrafo bem curtinho, porém de conclusão. Aqui, em relação à estruturação, você consegue perceber que esse parágrafo de conclusão, ele não está muito bem estruturado, porque ele é muito curto. Então, uma dica para você evitar um examinador tradicional que vai tentar tirar ponto de você por conta desse número de linhas reduzidas dentro do parágrafo de conclusão, uma ideia é justamente você deixar como parágrafo de conclusão esse penúltimo. Então, nós faríamos isso daqui, ó, tá? Então, nós traríamos essa informação para esse último parágrafo, tá? Então, o penúltimo parágrafo, ele se transformaria, de fato, no último. Esse seria o ideal a ser feito, tá? Para garantir uma nota máxima ali na estruturação do texto. Bom, vamos lá analisar cada uma desses parágrafos em termos de ideias e de gramática, tá? Então, vamos lá. O Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é um Estado democrático de direito. Nesse sentido, a garantia da cidadania depende da defesa dos direitos republicanos e da democracia. Então, bem interessante, nós temos o tema, ele foi trabalhado aqui com com total clareza e com muita engenhosidade. Então, nós temos aqui a garantia da cidadania dependente dessa defesa dos direitos republicanos e da democracia. E existe até a causa. Por que que existe essa necessidade de garantir a cidadania nesses termos? Justamente por ser o Brasil um Estado democrático de direito. Então, assim, o primeiro parágrafo ele foi elaborado com total engenhosidade, com total conhecimento do tema, muito bem elaborado mesmo. Aí nós vamos para o segundo parágrafo do texto, que ele é justamente em razão do primeiro tópico, né? Então nós temos: a efetiva participação do povo nos processos decisórios possibilita a conquista de direitos sociais e humanos. Então nós temos a efetiva participação do povo, ou seja, isso já está se falando a respeito de democracia e o exercício da cidadania aqui. Então, muito bem elaborado esse primeiro período do parágrafo. A democracia abre espaço para que as minorias, grupos historicamente excluídos, possam lutar por liberdade, igualdade, justiça, paz e acesso a direitos como educação, saúde, segurança, entre outros. Então, muito bem elaborado esse parágrafo em resposta a esse trecho, a democracia e os direitos humanos, tá? Então, muito bem elaborado o parágrafo. Então, nós temos aqui, com certeza, uma nota máxima para esse parágrafo em resposta ao primeiro quesito. Deixa eu colocar aqui, ó, o quesito 1, ele é encontrado aqui nesse parágrafo, muito bem encontrado. Então, vamos lá à procura do segundo quesito. Além disso, o Brasil, por ser um país multiculturalista, precisa aprender a viver e respeitar as diferenças, respeitar a diversidade, além de uma obrigação legal imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro, é uma das formas para uma convivência pacífica e harmoniosa. Então, muito bem também elaborado, nós temos resposta nesse parágrafo ao quesito 2.
Vejamos, o quesito 2 é respeito à diversidade. Então, existe aqui resposta plena a esse quesito 2, que é justamente o respeito à diversidade, né? Então, muito bem elaborado. Antes de a gente mostrar o quesito 3, vamos só falar a respeito da questão gramatical. Então, respeitar a diversidade sem crase, porque quem respeita algo ou alguém, não tem preposição. Se não tem preposição, tampouco haverá a necessidade do acento grave, né? Esse trecho, além de uma obrigação legal imposta pelo ordenamento jurídico, tá vendo que ele começa com vírgula? Então, ele também necessariamente vai terminar com vírgula. Ele fica um trechozinho entre vírgula, né? Aqui eu marquei esse uma em destaque com esse azul, simplesmente para mostrar para você que o ideal é nós não usarmos o artigo indefinido uma convivência, mas sim o artigo definido. Então, é uma das formas para a convivência pacífica e harmoniosa, né? Então, fica muito mais direto e objetivo o uso do artigo definido, beleza? Então, perfeito, nós temos aqui resposta ao quesito 2, excelente resposta ao quesito 2. E aí, por fim, quesito 3, papel da escola na proposta oficial da universidade, na promoção da justiça social. Então, vamos lá, em busca justamente dessa análise do quesito 3. Ora, o quesito 3, com total adequação, você há de perceber que nós encontraremos em todo esse parágrafo terceiro, que seria o terceiro parágrafo, né, do desenvolvimento. Aqui, lembrando, a gente fez uma estruturação tal que a gente incorporou o último parágrafo, que era a conclusão minúsculazinha, pequenininha, a esse parágrafo. Então, ficou esse daqui como o último parágrafo da redação, perfeitamente estruturado e em resposta ao quesito 3, tá? Então, vamos lá, analisar. Diante disso, a escola apresenta-se como espaço-tempo propício para tratar dessas questões, pois entre as suas finalidades está a preparação do educando para o exercício da cidadania. Então vejamos que existe aqui um retorno a tudo aquilo que foi trabalhado antes, diante disso, né? Essas questões e justamente a questão do exercício da cidadania. Nessa perspectiva, ainda fazendo essa retomada, a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças e valores diferentes que geram conflitos e também de oportunidade de formação de sujeitos críticos com vistas à promoção da justiça social. Aqui 2 detalhes sobre os quais eu quero conversar. Com vistas à promoção, é necessário que haja crase obrigatória, né? Porque quem trabalha com vistas a, existe um a preposição que somada ao a artigo de promoção, crase obrigatória, perfeito? Ainda um detalhe acerca de conteúdo, que geram conflitos, na verdade, eu acho mais interessante ter colocado assim, ó, que geram possíveis conflitos, que possivelmente geram conflitos, para que não haja essa taxação de que com certeza haverá conflitos. Então, assim, colocar uma possibilidade de haver conflitos, tá bem? Então, interessante a gente não generalizar, tá bem? Cuidado com as generalizações em termos de conteúdo, né? Aqui uma última dica, esse por fim tá mesmo no fim do texto, então para que esse texto, né, esse trecho? Então a gente omite esse texto e vai direto àquilo que importa. O exercício da cidadania implica não na participação, mas a participação, então não existe esse em preposição. Implica a participação popular e deve promover práticas coerentes com os direitos individuais e coletivos. Então, muito interessante, nós temos um parágrafo muito bem redigido em resposta ao quesito 3. Então, não poderia ser diferente a nossa nota, né? Com certeza uma nota máxima, com a única ressalva, né, com desconto daqueles errinhos gramaticais. Mas pela fórmula do SEDF, nós temos que é simplesmente a nota, o número de erros dividido pelo total de linhas. Como foram pouquíssimos erros naquelas 30 linhas, nós teremos um desconto
bem pequeno também, né? Então, nós teremos 0,16 de desconto. Então, nota máxima para estruturação, nota máxima para cada um dos quesitos, gerando nota máxima de conteúdo para NC, 40 pontos, dos quais serão retirados apenas aqueles décimozinhos de gramática, beleza? Então, fica aí a dica a respeito de uma redação nota máxima. Conteúdo específico, consistente, claro, muito bem elaborado, objetivo e preciso em relação a cada um dos quesitos, beleza? Grande abraço para você, até a nossa próxima redação.